Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 24 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 13 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar sobre o chamado dos apóstolos, mas antes aquele pedido de sempre. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Fazendo isso, você vai estar me ajudando no crescimento do canal. E quanto mais o canal crescer no YouTube, mais pessoas nós vamos alcançar com o poder transformador da Palavra de Deus. A igreja hoje celebra a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja. Vale a pena você conhecer a história desse grande homem de Deus. E o Evangelho, ele vai nos falar desse momento em que Jesus escolhe os 12 discípulos, aqueles que estariam mais perto dele, aqueles que seriam as 12 colunas da igreja, aqueles que conheceriam mais de perto o Senhor e vivenciariam momentos que outras pessoas não viveram, aqueles que foram chamados para abrir mão de tudo e se entregarem completamente ao chamado, à missão. Esses 12 foram os 12 escolhidos. E eu queria meditar com vocês hoje, meus irmãos. Nós já meditamos outras vezes sobre isso, mas eu queria trazer essa mensagem hoje, porque quando eu lia o Evangelho, o Senhor colocava novamente no meu coração justamente sobre a escolha e sobre o chamado que Jesus fez para esses 12 discípulos. Ontem eu publiquei uma mensagem também, um pequeno estudo bíblico, e o tema desse estudo é qualidades ou defeitos. E nesse estudo eu estava mostrando a importância de nós olharmos mais as qualidades do que os defeitos das pessoas. E também eu citei alguns exemplos bíblicos. E essa mensagem hoje, ela fala sobre esse olhar de Jesus. Jesus, meus irmãos, quando ele chama os discípulos, ele olha para cada um com um olhar de misericórdia. E aquela palavra que Deus falou a Samuel quando foi escolher Davi como rei de Israel,
É uma palavra que se atualiza hoje na nossa vida e se atualizou também quando Jesus escolheu. Porque Deus falava para Samuel: o homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, sondo o coração. Então, quando Jesus foi chamar os discípulos, ele não chamou pela aparência, pelo grau de conhecimento, por nada desse mundo. Jesus chamou e escolheu segundo o seu coração. E isso traz para nós também a atualização dessa mensagem. Sabe por quê, irmãos? Se nós formos olhar os discípulos, nós vamos ver características que eles tinham, que nós temos. Vemos, por exemplo, Pedro, que era intempestivo, que tinha um temperamento muito forte. Nós vemos Mateus, que era cobrador de impostos. André, que tinha um jeito de ser mais tranquilo. Nós vemos Tiago e João, que recebem o título de filhos do trovão, porque também pareciam ter um temperamento forte. Nós vimos Judas Iscariotes, que depois de viver e presenciar tudo que ele presenciou de Jesus, ele ainda traiu Jesus. Então, as características dos discípulos nos mostram que eles eram pessoas comuns, cheios de erros, de pecados, de defeitos. E isso se confirma quando Jesus, uma certa vez, disse para os fariseus, quando ele estava na casa de Mateus: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Meus irmãos, Jesus veio chamar os pecadores. Os discípulos não são diferentes de nós, justamente porque são pessoas comuns, homens que tinham seus afazeres, família, trabalho. Mas um dia Jesus fez um convite para eles. Disse para Tiago, para Pedro: eu vou fazer vocês pescadores de homens. Disse para Mateus: vem, me segue. E assim Jesus foi chamando. E de todos aqueles que andavam com ele, ele escolhe aqueles 12 discípulos. E a palavra hoje é para o nosso coração. Porque se Jesus escolheu aqueles homens, se Jesus chamou aqueles 12, ele continua chamando a mim, a você, pecadores. O Senhor, quando ele nos chama, ele não olha o nosso passado, mas ele sonda o nosso coração. E o Senhor sabe que nas suas mãos ele vai nos moldar, nos lapidar, e nós vamos nos tornar vasos de bênçãos. O Senhor simplesmente deseja que nós possamos dar a Ele o nosso sim, entregar a direção da nossa vida e deixar que Ele trabalhe em nós. Jesus chamou aqueles 12 e foi preparando aqueles discípulos, foi curando as feridas do coração deles e foi moldando. Aqueles discípulos nunca mais foram as mesmas pessoas. E durante o processo de conversão, eles ainda enfrentaram muitos e muitos desafios. E depois que Jesus volta para o céu,
eles então assumem o chamado, eles então assumem a missão e vão até a última consequência de entregar a vida por amor ao Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos ensina esse amor do Senhor. Como eu falei com vocês no início, quem não ouviu, ouça. Está nas postagens de ontem. Ouça, para você entender o que Jesus quer de cada um de nós. Porque ninguém conhece o meu coração melhor do que o Senhor. Nem eu mesmo me conheço da maneira que o Senhor conhece, porque Ele é o autor da nossa vida. Aqueles homens nunca imaginavam que um dia a vida deles passaria por essa grande transformação. Aqueles homens nunca imaginaram que eles entrariam para a história da salvação como testemunhas, mas também como homens que deixaram lições de vida para nós. E uma das grandes lições que eu guardo no coração é essa: é o chamado de Jesus, é a proposta que Jesus faz para eles, e eles imediatamente dizem sim. Hoje o Senhor nos chama mais uma vez. Aqueles 12 foram escolhidos para uma missão específica. Eu e você também temos a nossa missão. Sabe, meus irmãos, eu falo isso várias vezes porque eu creio. Ninguém nasce sem um propósito de Deus. Aqueles discípulos nunca imaginavam. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria falando da palavra de Deus para outras pessoas. E o Senhor, Ele vai agindo. O Senhor vai preparando caminhos para que nós possamos descobrir a nossa verdadeira identidade, a razão e o sentido da nossa vida, da nossa existência. São Paulo chegou a dizer: agora já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele considerou como perda tudo que ele tinha, em troca da grandeza do amor do Senhor, em chamá-lo para passar de perseguidor a perseguido. Os discípulos foram chamados para viver a maior experiência da vida deles. E assim acontece comigo, e assim acontece com você. Deus tem um propósito para a nossa vida. Às vezes não é fácil entender esse propósito, esse chamado e a missão. Mas à medida que nós vamos caminhando, à medida que deixamos o Espírito Santo nos conduzir, à medida que nós olhamos para a nossa vida e queremos que ela seja conforme a palavra do Senhor, aí o Espírito Santo vai nos revelando o plano do amor de Deus para cada um de nós. Eu queria que hoje você pudesse colocar essa verdade no seu coração. Você não nasceu por acaso. Deus tem um plano. E a medida do amor de Deus não é a medida do mundo. Para o mundo, as pessoas são reconhecidas pelo que elas têm. Mas Jesus nos reconhece pelo nosso coração
e por aquilo que Ele pode e quer fazer na nossa vida. E existe também uma certeza que eu trago no coração, que Jesus, Ele não tem um plano B, um plano alternativo. O plano de Deus para a sua vida é para a sua vida. O plano de Deus para a minha vida é para mim. E é por isso que todos os dias o Senhor bate na porta do nosso coração. Mesmo quando nós fechamos o nosso coração para Ele, Ele não desiste de nós. Mesmo quando nós mostramos que nós não queremos segui-lo, que nós não queremos servi-lo, que nós não queremos ser dele, Ele continua dizendo que Ele nos ama. Nós precisamos dele, porque Ele é a razão da nossa vida e da nossa existência. Só o amor de Deus é que nos completa por inteiro. Só o amor de Deus é que dá razão e sentido para a nossa existência. Eu creio que à medida que os discípulos foram crescendo na fé, foram conhecendo Jesus, eles foram entendendo: a minha vida tem sentido, a minha vida tem valor, eu sou especial para Deus. E olha, meus irmãos, eu quero dizer uma palavra em nome de Jesus. O Senhor quer nos usar com o mesmo poder e autoridade que Ele usou os discípulos, para que, em nome de Jesus, nós possamos continuar levando a palavra de Deus, semeando a verdade, chamando as pessoas à conversão e à mudança de vida. Para isso, nós precisamos simplesmente dar o nosso sim, abrir o nosso coração e deixar que o Senhor realize em nós a sua vontade. A nossa vida, ela se resume de duas maneiras: antes de Jesus e depois de Jesus. Se você ainda não experimentou esse amor, eu quero te convidar hoje para abrir o coração e convidá-lo para entrar e fazer morada. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, que alegria poder hoje meditar no chamado do Senhor. E hoje eu quero te agradecer pela minha vida, pela vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Porque, Senhor, sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós nos sentimos vazios. Mas quando o Senhor chega, quando o Senhor nos chama e nós ouvimos e aceitamos o seu chamado, a nossa vida passa a ter sentido. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos chamar, por nos escolher, por não nos julgar, mas o seu amor nos atrai. E atraídos pelo seu amor, nós podemos ter, dia após dia, a nossa vida transformada, restaurada, moldada, e para sermos novamente a sua imagem e semelhança. Ao Senhor o louvor, a honra e a glória. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.